Graça e paz, amados irmãos, irmãs, amém? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a você que já está inscrito aí, inscrita no nosso canal, nós agradecemos. Você que ainda não fez a sua inscrição, esteja à vontade para se inscrever no nosso canal Elcio Crispim e compartilhar aí os nossos vídeos, nos ajudando a propagarmos a palavra de Deus. Mais uma vez, te convido para que juntos venhamos a nos fartarmos desse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. Para tanto, eu convido você, meu irmão e minha irmã, que está assistindo este vídeo, para que juntos venhamos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 8. Mateus, todos sabem quem é, né? Aquele que era publicano, cobrador de impostos a serviço de Roma, mas depois que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Só até aqui. Bom, esse texto se passa quando Jesus se encontrava com os seus discípulos em uma região chamada Genesaré. Essa região ficava ao norte de Israel, às margens do mar da Galileia, próximo a Tiberíade. E naquela ocasião, mestres da lei e fariseus viajaram de Jerusalém até esse local para observar as pregações e os ensinamentos que Jesus estava dando às pessoas. Naquela época não tinha o WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não dava para fazer live, nem nada. Mas as notícias corriam, né? Os comentários aconteciam e as notícias corriam. E Jesus lá foi indagado por esses fariseus, mestres da lei, o porquê que os seus discípulos não cumpriam uma das suas tradições, né, ensinadas pelos homens. E Jesus faz uma indagação a eles. O porquê que vocês descumprem a lei do Senhor, desvirtuam a lei do Senhor por conta das suas tradições. Mas o que chama a atenção aqui, neste versículo que nós acabamos de ler, é quando ele diz: mas o seu coração está longe de mim. Jesus está fazendo uma referência aqui à Escritura Sagrada, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, quando 700 anos antes da chegada de Jesus, Deus usava um profeta, o profeta Isaías, para falar com seu povo, porque acontecia exatamente a mesma coisa. Os homens pegavam as escrituras sagradas, desvirtuavam a palavra e colocavam regras ensinadas por eles para que as pessoas a cumprissem, sob pena de irem para o inferno por desobediência às regras dos homens. Então, o Senhor usava os profetas, usou vários profetas, usou Isaías para tentar alertar ao povo para que viessem a examinar as Escrituras. Não muito diferente do que acontece hoje. Muita gente hoje é enganada porque, infelizmente, entende que não precisa examinar as Escrituras. Ora, vai se tornar presa fácil dos charlatões de plantão. Mas vamos voltar para cá. Quando o Senhor fala aqui, mas o seu coração está longe de mim, chama atenção a palavra coração. Por quê? Porque aqui o Senhor está dizendo para eles o seguinte: a sua essência está longe de mim. E o tema dessa mensagem hoje é essência versus Cristo, tradição religiosa versus Jesus. Quando Jesus fala aqui relacionado a coração, ele está dizendo essência, o que está do lado de dentro. E segundo a metafísica, a ciência, a essência é tudo aquilo que é constituído pelas propriedades imutáveis que caracterizam a sua natureza. Ou seja, segundo a ciência, a essência não pode ser mudada, segundo a ciência. Ou seja, um perfume, por exemplo, são pegos vários vegetais que são misturados, formam uma essência
daquela essência é formado produzido aquele perfume, e todos aqueles vegetais juntos vão dar uma fragrância, vai dar um cheiro, através da sua essência. Então aquela essência não pode ser mudada, porque senão vai dar um outro cheiro, uma outra fragrância. E o que isso tem a ver com o que o Senhor está querendo falar comigo e contigo hoje? Como está a minha e a tua essência? Nós que dizemos que seguimos a Jesus, que somos cristãos, como está a nossa essência? A Bíblia relata 3 seres, almas viventes, como perfeitas. As 2 primeiras foram o homem e a mulher, que nasceram sem transmissão genética, diretamente do Senhor. Então receberam a essência pura do Senhor, como sua imagem e semelhança. Quando veio a queda, relatada lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, o homem e a mulher abriram mão da essência pura do Senhor para receber o pecado e passaram a terem uma natureza pecaminosa. E a partir daí, através da transmissão genética das gerações, essa natureza pecaminosa foi sendo transmitida, foi sendo copiada, foi passando à frente e chegou até nós hoje. Somos detentores de uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ele traz uma carga genética. Ele, o espermatozoide e o óvulo trazem uma carga genética, e aquele embrião vai ser fecundado trazendo toda uma carga genética dos seus antepassados. São genes que vão definir cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, e muitas outras coisas. E também os genes responsáveis pela área de comportamento vêm ali nessa carga, nessa transmissão genética. Por isso que Deus vai falar lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Porque nós recebemos essa iniquidade através da transmissão genética. E lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? 3 seres, alma vivente, foram produzidos por Deus de forma perfeita. Os primeiros 2 no Éden, até a queda. E o terceiro, Jesus. Jesus não foi um embrião formado por um espermatozoide e um óvulo. A sua mãe foi fecundada pelo Espírito Santo. Então Jesus não recebeu transmissão genética, embora os judeus o referiam como filho de Davi, por saber que ele fazia parte da sua árvore genealógica. Mas Jesus não recebeu transmissão genética, não recebeu iniquidade. Por isso a sua perfeição. Por isso o seu coração puro, a sua essência pura. Ok? E no momento em que Jesus estava ali junto com os mestres e os fariseus, colocando para eles essa situação, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, Senhor, eles não vão gostar do que o Senhor está falando. E Jesus, sabiamente, se colocou prontamente para dizer à multidão o seguinte: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim o que sai da sua boca torna o homem puro. Ou seja, o homem não seria impuro por conta de não seguir uma tradição, uma regra humana, mas sim pelo que está dentro dele, a essência dele. A essência que está dentro dele o torna impuro. E os mestres e fariseus, sacerdotes, não conseguiam entender isso, assim como aquele povo também não conseguiu entender isso, assim como muita gente hoje também não consegue entender isso, porque se acha perfeita, por ter situações, por ter status, posição social, cargo e tudo mais, se acham perfeitos. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos uma essência imperfeita, uma natureza pecaminosa, imperfeita, iníqua, que vai nos inclinar para algum lado aí. E é onde a gente tem que estar atento a isso. Naquele momento ali, Jesus chama atenção por um detalhe. Ele não estava preocupado com sua aparência. Ele não estava ali para causar boa impressão em ninguém. Ele estava ali para falar a verdade da palavra. E será que eu e você queremos ficar
mostrando de bonzinho para alguém, mostrando uma aparência que não é a nossa. Mais uma reflexão aí nessa palavra. Aparência, no sentido figurativo, é a configuração exterior de alguém ou algo que se mostra de forma imediata em seu aspecto físico, podendo ser enganoso, falso ou ilusório. Ou seja, muitas das vezes a pessoa se veste, tem uma ótima aparência, ela chega na igreja muito bem vestida, muito bem arrumada, mas qual é a essência do coração dela? O que está dentro dela ali? Mas, logicamente, ela vai ser vista e vai falar, olha, você é uma bênção, porque ela está bem arrumada. Mas qual é a essência que está no coração dela ali? O que está gritante nela? Por isso que a gente não deve se ligar muito na aparência, porque as aparências enganam por demais. Diferente do homem, Jesus não possui uma natureza pecaminosa, uma essência pecaminosa. Por isso que ele não tinha que se preocupar com a aparência, em sim pregar o evangelho, pregar a verdade das escrituras. Porque se ele tivesse preocupado com a aparência, ele não teria seguido o propósito dele. Sabe por quê? Porque ele ia querer agradar os outros. Toda pessoa que está preocupada com a aparência, ela quer agradar os outros. E nessa de agradar os outros, ela perde a sua essência em Cristo. Você está querendo ser muito agradável aí? Cuidado, viu? Muitas das vezes a proposta para você agradar o outro vai ser trocar Cristo pela tradição religiosa. E aí Jesus finaliza toda aquela situação dizendo para as pessoas o seguinte: ei, não é o que entra que torna o homem impuro. Não é o que sai que torna o homem impuro, mas o homem já é impuro dentro dele. E lá no versículo 19, no versículo 20, Jesus diz: pois do coração dos homens, ou seja, da essência dos homens, saem os maus pensamentos, ou seja, faz parte da minha e da tua essência imperfeita, ok? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro, mas não deixar de seguir uma tradição. Então presta bem atenção aí, a você que está muito preocupado com dogmas, paradigmas, liturgias, tradição religiosa. Presta bem atenção. Porque o problema não está do lado de fora. O problema está aqui do lado de dentro. Qual é a minha essência? Será que hoje Cristo é a minha essência? Ou a minha carne, no natural dela, aonde eu estou inclinado, fala mais alto? É uma reflexão aí para mim e para você através desse vídeo. Qual é a minha essência hoje? É Jesus ou a tradição religiosa? Lembrando que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos naturalmente, mas diferente da ciência que diz que a essência não pode mudar, Jesus, através do Espírito Santo, quer mudar a minha e a tua essência agora para Ele. Qual a sua escolha? Jesus ou a tradição religiosa? Graça e paz a todos. Amém.